mas eles acreditam que até sexta-feira os brasileiros consigam sair. Olha, espero que sim. Em primeiro lugar, exaltar o trabalho competente que o governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, tem feito desde sempre, né, nesse processo de resgate dos brasileiros, que começou, claro, com o resgate daqueles que estavam em Israel. E insista-se, desde o segundo dia, já foi o tempo do avião sair daqui e ir para lá, nós temos um avião no Egito, aguardando, né, que Israel, porque é disso que se trata, é Israel que tem que liberar, que Israel autorize, né, que essas pessoas se movimentem, porque nós temos um grupo de brasileiros em Canhunes e a gente tem um grupo de brasileiros em Ramallah. Há uma certa distância ali, né, acho que de 40 quilômetros, um pouquinho menos, entre Canhunes e a fronteira. Então, não, é menos, porque 40 quilômetros é a extensão que eles têm. De qualquer modo, está lá Canhunes, que está debaixo de bombardeio. É bom que isso fique claro, porque a ideia de que Israel está atacando apenas o norte, não. Canhunes também foi atacado. Aliás, foi morto ali, segundo se anunciou, um dos líderes do Hamas. Então, é claro que esses brasileiros e todos aqueles que estão ali estão correndo riscos também, né? Essa ideia de que os bombardeios são cirúrgicos e só atingem alvos terroristas, como que é o senhor Netanyahu, né? E eu vou usar aqui uma expressão do Thomas Friedman, jornalista judeu, talvez o maior especialista em Oriente Médio do mundo, que escreve no jornal mais influente do mundo, New York Times, né? Essa mensagem que Netanyahu e seu bando passam de que estão fazendo ataques cirúrgicos e matando apenas terroristas, o Netanyahu disse isso no seu discurso, né? Matamos milhares de terroristas. Não, não sei quantos terroristas mataram, eu sei que eles mataram milhares de inocentes, com absoluta certeza. E não vai aqui nenhuma restrição ao direito de Israel se defender. Então, aí, era incompreensível, e é incompreensível, que não se criem circunstâncias adequadas para essas pessoas saírem. Não é? Que prejuízo haveria do ponto de vista militar para Israel? Isso é irrespondível. Ah, você não é especialista em guerra, Reinaldo. Bom, pelo visto, especialista em defesa, nem o Netanyahu é. Ou não teria acontecido aquilo que aconteceu, não é mesmo? Hum? Então, qual é a justificativa para esses estrangeiros quererem sair de lá? Não são terroristas e não se dá licença. O espírito da resolução que o Brasil apresentou, da excelente resolução que o Brasil apresentou, era a melhor resolução possível, não é? Porque nem cessar-fogo pedia apenas uma pausa humanitária, abertura de corredores humanitários para atendimento aos feridos civis. Isso isso é regulado pelas leis, pelos direitos que regulam as leis da guerra. Né? Isso não está sendo permitido, ao contrário, né? Está sendo dificultado, e não se abria esse corredor. E não se abriu até agora, e não se ofereceu segurança para os brasileiros saírem. Né? Isso é um vexame, mais um vexame, né, internacional, com a devida vênia ou sem vênia nenhuma, porque para vexame não tem vênia, nem para truculência, nem para violência gratuita. Quando eu digo gratuita, não quer dizer que não tenha acontecido uma coisa horrível, hedionda, pavorosa, ato terrorista. Eu nunca chamei o Hamas de meu louro. Nunca. Quem chamava era o Netanyahu. Eu não. Hã? O tempo todo que eu falei de Hamas, eu sempre botei lá o estatuto deles. Deixando claro que um dos itens deles é destruir Israel, estatuto de fundação. Apelam a um texto religioso que diz que todo judeu tem que ser morto. Então, eu nunca chamei o Hamas de meu louro. Acho sim que tem de ter resposta. Agora, precisa ver a qualidade dessa resposta e quem é que está pagando esse preço absurdo. Né? E eu diria que, infelizmente, também Israel está pagando um preço altíssimo. Além do ato terrorista de que foi alvo, abjeto,
está pagando um preço alto mundo afora. Porque essas cenas grotescas que estão se repetindo e estão se acumulando, né, é claro que isso acaba contando contra o país, né, alimenta de resto o antissemitismo, que é uma doença do espírito muito antiga, que está sempre ali nas consciências, né? O antissemitismo está sempre ali meio adormecido. Basta um evento qualquer e ele acorda, né? Essas imagens estão sendo produzidas não são positivas, além de serem uma tragédia humana, além de constituírem, acho, certas práticas crimes de guerra, ainda tem esse elemento adicional muito perigoso que é despertar o antissemitismo no mundo, né? Não imaginem vocês que estão acompanhando o programa que a extrema-direita europeia, que a extrema-direita mundo afora, nesse particular é igual a nossa. O bolsonarismo aqui se colou em Israel por oportunismo, não é de hoje, né? Fazendo uma ligação via os evangélicos com Israel e o domínio de Jerusalém para a volta do Cristo. Você imagina, é tudo uma loucura tal, né, que a ideia é que quando Israel dominar plenamente Jerusalém, então aí Cristo voltará. Bom, mas se Cristo voltará e se os israelenses não, e se os judeus não reconhecem o Cristo como Messias, aí como é que fica? Né? Para isso, a resposta para isso eles não deram ainda, né? Porque, enfim, trata-se de uma apropriação mesmo. Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, existe essa proximidade, mas não é assim na Europa, não, né? Então, tem esse elemento adicional da expansão, do crescimento, do fortalecimento do antissemitismo, quando, e aqui eu repito Thomas Friedman de novo, é perfeitamente possível Israel responder, Israel tentar minar as forças do Hamas, mas não aderindo a essas práticas, né? Mas vou voltar ao ponto, porque talvez a gente consiga falar mais disso adiante. Por que é que esses estrangeiros ainda estão em Gaza? Por que é que os brasileiros ainda estão em Gaza? O Brasil foi o primeiro país a falar: eu quero tirar os meus daí. Foi o primeiro país. Foi o primeiro país a se organizar para isso. Está estendendo esse conceito de cidadania. Aqueles que quiserem sair, o Brasil está oferecendo a chance de sair, mesmo não sendo brasileiros. Aqueles, segundo as leis internacionais, são brasileiros. É pai de crianças brasileiras, então é brasileiro. Essas pessoas estão querendo sair da guerra. Elas não querem ficar lá, elas não vão jogar bomba, elas não vão atacar, elas não vão matar ninguém, elas não querem morrer. Por que é que se criam dificuldades para tirá-las de lá? São essas coisas incompreensíveis, próprias da truculência, dessa extrema-direita absurda que está governando Israel há algum tempo já, e que, segundo todos os analistas responsáveis, contribuiu para se chegar a um estado de coisas, que resultou nessa tragédia. Isso que eu estou falando aqui é o editorial do Haaretz do dia 8, do dia seguinte. O Haaretz que não tem nenhuma simpatia pelo Hamas, não é? Então, até em homenagem ao esforço que o Brasil fez desde sempre, ao comportamento exemplar que teve na presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil, toda a vida humana é importante, claro, mas eu estou falando aqui da esfera das relações exteriores, os brasileiros deveriam estar entre os primeiros, né? Porque o Brasil, desde sempre, se mobilizou para trazer os seus nacionais. Que bom que agora eles têm aberto a fronteira para conseguir sair. Os brasileiros que estão em Ramallah também vão ser resgatados ou estão sendo resgatados, né? Então, um trabalho, insisto, exemplar do Itamaraty, escolhas absolutamente corretas que o presidente Lula fez nessa área.
E até você estava falando sobre essa situação das negociações, né? Porque algumas pessoas falam, mas por que que o Brasil. Gente, o embaixador estava contando para a gente ao vivo, o Reinaldo, essas negociações, elas envolvem praticamente ali quase todos os países. Ele falou assim, são muitas nacionalidades. Não tem nenhum americano também nessa primeira lista. Ele falou assim que o conteúdo dessas Sim. negociações não é político. Tem uma série de questões que eles estão tentando entender por que essa primeira lista. Aliás, tem um número alto de feridos nessa primeira lista também, que precisam de atendimento médico. Então, assim, quais são as prioridades para esses primeiros retirados da faixa de Gaza? Né? E aí é muito interessante quando você fala sobre como o Brasil tratou, fiz questão de perguntar a ele sobre como é que está também a situação dos brasileiros que estão lá. E até ele falou, ele foi bem claro assim no discurso, ele falou assim, olha, Fabiola, eles não estão recebendo comida da ONU, nem da Cruz Vermelha, nós estamos conseguindo E o enviar Brasil? dinheiro, eles estão comprando com cartão, nas padarias, ainda nas lojas que ainda estão abertas, eles estão conseguindo comprar isso com o dinheiro que a gente envia. Converso com eles diariamente, então acho que é importante a gente até ressaltar, né, para a nossa audiência, de como que o Brasil está conseguindo manter contato com esses brasileiros. E apesar de eles não terem sido retirados nessa primeira lista, e não foi por falta de vontade do Brasil, porque o avião está lá à Não. disposição, né, eles estão conseguindo manter esse contato e manter ali alimentos para eles, enviar alimentos, o dinheiro para que eles façam essas compras. Agora, paralelo a isso, você falou bastante sobre a atitude de Netanyahu e os próximos passos dessa guerra. Abre a nossa página principal. Eu queria abrir aqui duas reportagens para colar até para o Reinaldo comentar para conosco. Essa primeira é de Israel, faz o novo ataque a maior campo de refugiados da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel fizeram um novo ataque ao campo de refugiados de Jabalia, que é a maior lá da faixa de Gaza, segundo dia consecutivo disso. Essas são informações das autoridades palestinas. E o bombardeio, ele deixou ao menos 50 mortos e centenas de feridos. E isso causa muita revolta, quer dizer, por que campos de refugiados estão sendo alvo de ataque? E a outra reportagem que a gente traz também é que o Hamas diz que 7 reféns foram mortos em um novo bombardeio da faixa de Gaza. Você falava sobre as atitudes de Netanyahu. O que você espera desses próximos passos da guerra, Reinaldo? Até onde vai isso nessa resposta de Israel? Até onde eles vão com esses ataques e essas vítimas sendo alvo, né? Olha, vamos lá. Primeiro, sim, todo mundo desconfia do que diz o Hamas e eu também, né? Quem faz o que eles fizeram, né? Executar sangue frio, crianças, mulheres, homens, chega, mata a criança na frente do pai, pai na frente da criança, sequestra pessoas. Então, quando o Hamas diz alguma coisa, a gente tem de desconfiar. Se esses 7 morreram nesse ataque mesmo ou não, não podemos saber, mas é claro que se eles estão em algum esconderijo em Gaza e estão, e Gaza está sendo atacada, não existe nenhuma razão para que eles não possam morrer também, tá certo? Então, sim, é claro que é possível que os reféns estejam sendo mortos também, né? Junto com terroristas que eventualmente os estão mantendo em cativeiro. De qualquer modo, é o Hamas falando, né? E o Hamas faz coisas terríveis, como, por exemplo, pegar reféns para falar, olha, Netanyahu não é bacana, tal. Reféns que, no caso, visivelmente não foram maltratadas, mas isso é uma peça de propaganda. Então, é preciso ter muita clareza a respeito disso. Agora, quanto a Netanyahu, é uma infelicidade, é um absurdo para Israel, para a história da sua democracia, que esteja no comando do país um delinquente político como ele. Porque ele estava para ir para a cadeia. Então, olha a circunstância. Alguém que está com um pé na cadeia por corrupção passa a liderar uma guerra, a mais sangrenta da história. Não é? Olha que coisa. Tem alguma coisa muito errada que aconteceu aí. Não é? Com essa ascensão da extrema-direita e com a política que o Netanyahu levou de assentamentos criminosos, criminosos, inclusive segundo a ONU, não é?
moralmente criminosos também. Ele desmoralizou a autoridade palestina, a Autoridade Nacional Palestina. Ele desmoralizou completamente o Mahmoud Abbas. A população da Cisjordânia já não respeita o Abbas há muito tempo. Sabe o que é grave? Houvesse uma eleição, eu entrevistei o Celso Amorim no Reconversa, está no ar. O que é muito grave, Fabiola, é que se houvesse uma eleição agora livre, com urna eletrônica, inclusive, da nossa lá, né, que dá resultados precisos, o Fatah, que é a corrente do Mahmoud Abbas, perderia a eleição para o Hamas. E aí muitos dizem, então a população palestina tem o governo que escolheu, então vai tomar bomba na cabeça. Não, mas espera aí. Eu tenho aqui uma corrente que diz: Israel tem direito de existir, nós queremos negociar, queremos um Estado. É bom lembrar que o Fatah, que é a corrente do Mahmoud Abbas, e, portanto, a Autoridade Nacional Palestina, reprime severamente aqueles que se ligam ao Hamas lá na Cisjordânia. E se você pegar dos acordos de Oslo para cá, o que foi que aconteceu nesses anos? Pegue os acordos de Oslo, você depois tem essa curiosidade, né? Quando se falou, então, em paz, veja lá o mapa da Cisjordânia, onde é que estavam os colonos israelenses. E veja as áreas que eles ocupam agora. Então, a própria ocupação, a própria população palestina na Cisjordânia, ela ficou salpicada na Cisjordânia. Não há continuidade entre as cidades. Assim, é uma coisa inacreditável aqui. Então, para que serve a Autoridade Nacional Palestina? Para nada. Vocês vai se perguntar o palestino médio: peraí, você me pede que reconheça aquele Estado, que não me revolte, que não sei o quê, e a gente ganha o quê? A gente ganha um novo assentamento. Não é? Nesse novo mandato, um dos primeiros discursos do Netanyahu foi em defesa de mais assentamentos. Tem ministério que representa os assentados da Cisjordânia. Não se quer o Estado. Esse governo israelense não quer o Estado palestino. Ah, você está justificando o ataque terrorista. Não estou. É injustificável. Israel tem de responder ao Hamas. Eu pergunto se é desse jeito. Você chama de massacre, Reinaldo? Você chama de Claro que massacre? é um Porque massacre. Claro que é um massacre. Claro que é um massacre. Massacre indiscriminado de civis. É crime de guerra. Porque aí, anteontem, o Netanyahu discursou e disse: porque o Hamas se esconde e usa civis como escudo. Bom, se essa for a desculpa para todos os ataques, então Israel está dizendo: sim, o povo palestino tem dois inimigos. Porque aí o Hamas e o Netanyahu concluiu que então o Hamas é inimigo dos palestinos. Espera aí, mas então Israel também é inimigo não do Hamas, dos palestinos. Porque a população civil tem como falar para o Hamas: sai daqui? Se o Hamas resolve tomar um bairro e aquele bairro passa a ser alvo, se existisse, né, essa precisão de ataque, porque não há. Mas, então agora virou, olha, está aqui, somos alvos porque o Hamas está aqui. Vem cá, a população civil faz o quê? Avança em cima do Hamas sem armas? Se é verdade que o Hamas transforma, presta atenção nesse raciocínio, se é verdade que o Hamas transforma os palestinos em reféns, e eu acho que em muitos casos você vai e mata todo mundo? É isso? É claro que a causa de que eu vou falar agora é outra, não tem nada a ver com afirmação nacional, com território nacional. Mas nós sabemos que o crime organizado se esconde nos morros, não, Patrícia? Ô, Fabiola, nós sabemos, não, Fabiola? Se esconde, não se esconde? O Comando Vermelho não está no morro? Tá. O terceiro comando não tá, o puro não está no morro? Tá. Vamos lá bombardear todo o morro, assim a gente já mata o crime organizado junto?
em nome da segurança daqueles que não são bandidos, e aí a gente diz que pena, eles usam a população como escudo, não é? O crime organizado aqui não usa a população como escudo? Também? A gente vai lá e bombardeia tudo? A gente vai bombardear as periferias de São Paulo, porque, afinal de contas, também o PCC vai lá e toma comunidades. Aí vocês podem dizer, mas poder ser dizer, mas esse crime organizado não está ameaçando a destruição do Estado. Tá? Bom, eu já disse que são coisas distintas. Eu estou contestando aqui a ideia de que, uma vez que eu afirme que o outro, que o bandido, que o criminoso, que o terrorista usa a população civil como escudo, portanto, eu estou liberado para bombardear indiscriminadamente população civil. Uma coisa é dano colateral. Então, vamos lá. Eu sei que o Hamas se esconde. Vamos pegar o exemplo que eles adoram colocar. Eu sei que o Hamas se esconde num hospital. Até fizeram uma simulação demonstrando o hospital, que tem um subterrâneo. Não está confirmado, mas fizeram uma simulação de computador. Tá bom, eu sei que o Hamas está lá. Uma coisa é organizar uma operação de inteligência, visando, inclusive, a eliminação daqueles terroristas. Isso é uma coisa. Né? E, se nesse processo acabar morrendo civil, aí sim, é triste, é lamentável, mas é um dano colateral. Agora, eu destruí um prédio porque tem um cara do Hamas lá e 500 que não são do Hamas, desculpa, isso não é dano colateral. Isso é ataque indiscriminado a civis. E há tratados internacionais a respeito. E é por isso que morreram 1.405 israelenses até agora, e já caminhando para 10 mil palestinos. 10 mil militantes do Hamas? Não, se fosse assim, Israel já teria eliminado um quarto do que se estima do que tem o Hamas. Mas não foi isso que aconteceu. Morreram civis. Morreram crianças, sim. E aí a gente diz o quê? Morreu criança. Que pena, ninguém manda ser filho de palestino? Ninguém manda o pai estar sob domínio do Hamas? A mãe está sob domínio do Hamas? E aí, quando se pede ao menos um corredor humanitário, não se abre corredor humanitário. Quando se pede uma pausa humanitária, como na nossa resolução, não se faz a pausa humanitária. Se criam dificuldades. Já estamos aí com 24 dias de guerra, 25. Se criam dificuldades para que aqueles que querem ir embora possam sair dali. Nada disso é justificável. E não fosse isso, aí vem a público um documento do Ministério da Inteligência e Segurança falando sobre a transferência forçada de 2.200.000 palestinos de Gaza para o Sinai. O que é de uma indecência. Quer dizer, que Israel, com a história que tem, olha aqui, que Israel, com a história que tem, pense apenas, conjecture a transferência forçada de 2 milhões de pessoas, mais, para um território que não é dessa população, que não pertence, quando o ato de fundação de Israel falou em 2 estados, mas depois eles não quiseram, depois houve guerras, eu sei de tudo isso. Eu não ignoro nada disso. Mas falar para transferir essas pessoas para o Sinai, primeiro o Egito teria de topar e, obviamente, não toparia jamais. Tanto é que Gaza vive confinada também por decisão do Egito. O Egito não quer que aconteça o que aconteceu no passado com a Jordânia. A Jordânia talvez seja o país que mais tenha matado palestinos, porque os palestinos migraram para a Jordânia, fizeram lá sua base de resistência, e num dado momento, a então o LP ameaçava o próprio governo da Jordânia. E a Jordânia massacrou todo mundo, é bom que fique claro. Né? O país que até hoje mais matou palestinos não foi Israel, foi a Jordânia. Árabe também. Isso é fato. Só estudar, vocês vão ver lá. Né? E tirou todo mundo de lá. Por quê? Porque nenhum país quer que o seu país se transforme numa base de resistência de um povo.
de grupos militantes, alguns deles que aderem a práticas terroristas, porque esses países passam a ser alvos também. E é claro que o Egito, se os palestinos migram todos para lá, né, vai ser um território de resistência a Israel e passa a criar dificuldades para o governo do próprio Egito. O Egito não vai topar. Né? Agora, digamos que topasse transferência forçada, olha aqui, eu, sempre que alguém fala que está em curso um genocídio, eu não, a palavra genocídio é muito perigosa, porque, vamos lá, vamos à definição do que é genocídio no Tribunal Penal Internacional, vamos à definição do que é genocídio, aliás, na lei brasileira também, porque a lei brasileira segue uma convenção internacional sobre crime de genocídio. Práticas que estão em curso em Israel, em Gaza, postas em prática por Israel, assim como o ataque do Hamas, as práticas são típicas de genocídio. Não é? Agora, para que seja genocídio, é preciso que se busque o extermínio de uma população. Eu não acho que Israel esteja querendo exterminar. Quer dizer, até aqui acho que não, vamos exterminar os palestinos. Agora, à medida que um governo tem um plano de transferência forçada de uma população, aí basta ler o que diz o Tratado de Roma, o Estatuto de Roma, o que diz a Lei Internacional de Genocídio, e aí sim, isto é genocídio. Aí seria genocídio. Porque a transferência forçada de uma população, aí sim você está buscando, inclusive, a chamada limpeza étnica, né, de um determinado lugar. Aí seria caracterizado como genocídio. Então, a simples conjectura, e depois, aí, quando vem a resposta, mas vocês estão pensando, não, isso não é um documento, isso aí são conjecturas, mas nem pensar, isso deve, mas nem ser, nem imaginado. É indecente. É que a verdade é que esse governo de Israel jamais aceitou, jamais quis o Estado palestino, essa turma que está aí. E essa turma que está aí não reconhece a tese dos dois Estados. Ponto final. Não é? Então, se o Hamas quer o extermínio dos judeus e não sei o quê, ali sim, numa perspectiva assim, então temos de eliminar os judeus do mundo, especialmente aqui da Terra Santa. Né? Agora, quando você fala que não vai ter Estado palestino, o que você está falando? O que é que vem depois? Pergunta do Friedman também. O que é que vem depois? Quem é que vai governar Gaza? Ah, não, Gaza não vai ser governado pelo. Disse assim: Gaza não será governado pelo Hamas. Tá bom. Nem imagino que tenha como mesmo. Quem vai governar? A Autoridade Nacional Palestina? Mas vai ser a Autoridade Nacional Palestina como um mero boneco de mamulengo de Israel? Então, aqui, nós vamos nomear um palestino para ser o nosso, o quê? O nosso governador geral, como nas antigas colônias? É assim que vai ser Gaza? Olha o que Oh, está acontecendo na Cisjordânia. nossa. Reinaldo, Então, assim, Netanyahu, a primeira coisa que a elite israelense deveria fazer seria se livrar de Netanyahu. Mas é claro que isso durante a guerra não vai acontecer. Né? Vamos ver os desdobramentos. Né? Ele está se caracterizando como um criminoso de guerra, a meu juízo.